Torcida pernambucana, amigos do Nordeste, muito boa tarde. Neste final do mês de agosto, a gente sempre lembra com muita saudade de Carlos Alberto Oliveira, que neste dia 29 estaremos completando aí 12 anos do seu falecimento e da lacuna que Carlos Alberto Oliveira até hoje faz no futebol de Pernambuco. Aliás, pelos seus feitos como presidente da Federação Pernambucana de Futebol por 16 anos, é pouco reverenciado Carlos Alberto Oliveira. E lembrando dessa saudade de um dos poucos amigos que fiz no futebol, e evidentemente Carlos Alberto Oliveira também tinha as suas controvérsias, também sofria as suas críticas, mas ninguém pode dizer que Carlos Alberto Oliveira não era devotado pelo futebol de Pernambuco, o homem que verdadeiramente fez a interiorização do futebol, né? O interior ganhou força com Carlos Alberto Oliveira. Fred Oliveira, o seu irmão, que foi o seu antecessor na Federação Pernambucana de Futebol, começou a interiorização que foi confirmada por Carlos Alberto Oliveira na sua gestão. Afinal de contas, na gestão de Carlos Alberto Oliveira, o Porto de Caruaru foi vice-campeão pernambucano, o Central de Caruaru foi vice-campeão pernambucano, e aí, evidentemente, com o incentivo da Federação Pernambucana para que o futebol do interior crescesse, afinal de contas, Carlos Alberto era um homem do interior, nascido em Limoeiro, e a gente percebe 12 anos da ausência de Carlos Alberto Oliveira, como o nosso futebol caiu, como nós perdemos o prestígio. É importante lembrar que Carlos Alberto Oliveira peitou todo o poder da CBF, sendo candidato contra o todo-poderoso Ricardo Teixeira, genro de João Avelange, porque essa era a sua principal credencial e não competência. Está por aí escondido, ninguém sabe nem por onde anda para não ir preso. Ricardo Teixeira. Então, diferente dos tempos atuais, onde nós rendemos-nos, onde nós abaixamos a cabeça para tudo que a CBF quer, independentemente do que seja, que prejudique um clube, que prejudique a crônica esportiva, que, aliás, vem sendo prejudicada no descumprimento de lei pela atual gestão, porque tem que passar por cima, porque a CBF assim quer. Então, para não ser a crítica pela crítica, e como muita gente está acionando aí o telefone, o zap, reclamando de muita coisa, vamos aos números. Do último ano de Carlos Alberto Oliveira, como presidente da Federação Pernambucana de Futebol, lembrar que Carlos Alberto Oliveira faleceu em agosto de 2011. Então, vamos lá. Nós tínhamos, em 2011, não tínhamos nenhum time na Série A. Nenhum time na Série A do futebol brasileiro. Está igual a 2023. Não temos nenhum time na Série A. Mas na Série B, tínhamos 3 representantes. Sport, Náutico e Salgueiro. O Salgueiro, aliás, foi o último time do interior a disputar a Série B do futebol brasileiro. Sport e Náutico subiram de divisão, ou seja, foram para a primeira divisão no último ano de gestão de Carlos Alberto Oliveira, e o Salgueiro foi rebaixado, mas talvez tivesse sido mais competitivo se tivesse disputado seus jogos no Cornélio de Barros, em Salgueiro. O Salgueiro foi obrigado, pela questão de capacidade do estádio, a jogar no Ademir Cunha, na Ilha do Retiro, nos Aflitos e no estádio do Arruda. Então o time do Salgueiro, mesmo jogando em casa, tinha que viajar mais de 1.000 quilômetros, 500 quilômetros para vir para o Recife, 500 para voltar. São 511 quilômetros ou 515, coisa do tipo, de Recife para Salgueiro. O Santa Cruz estava na Série D, como em 2023. Mas em 2011, o Santa Cruz subiu
de divisão. O Santa Cruz deu um passo à frente no certame nacional, foi jogar a Série C em 2012, tá certo, não era grande coisa jogar a Série C, mas jogou a Série C, então houve uma evolução no futebol do Santa Cruz naquele 2011. O Porto foi o outro representante na Série D, não foi bem, assim como o Retrô. Ficou pelo meio do caminho em 2023. Então a gente vê coisas parecidas, situações similares, mas está muito claro que o nosso rendimento em 2011 nem se compara com o de 2023. Vamos para o ranking das federações. Não é? O que é que significa o ranking de federações? Por exemplo, a federação bem posicionada, ela tem mais vagas na Copa do Brasil. A federação mais bem posicionada, ela tem mais vaga na Série D, pelo menos você observando para 2011, tá? Estou trazendo o retrato em 2011. No ranking de federações em 2011, Pernambuco era o 6º lugar. Pernambuco era 6º lugar no último ano de gestão de Carlos Alberto Oliveira, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, a primeira federação do Norte e Nordeste, melhor ranqueada naquela temporada. Se a gente virar a página e observar o ranking de 2022, Pernambuco é a 10ª federação ranqueada. Então caímos do 6º lugar para o 10º lugar. Somos a 3ª federação do Nordeste. Veja, com o último ano de Carlos Alberto Oliveira, éramos a primeira federação do Norte e Nordeste. Hoje somos a 3ª, atrás de Ceará e Bahia, ou Bahia e Ceará, não importa a ordem a essa altura. Caímos da liderança para um 3º lugar. Repito, atrás de Ceará e atrás da Federação Baiana de Futebol. Se tivéssemos em 2022 o posicionamento que tínhamos em 2011, teríamos uma vaga a mais na Série D do futebol brasileiro. E é claro que quem primeiro olha para essa vaga é a torcida do Santa Cruz Futebol Clube. Sem dúvida nenhuma, fica essa mágoa, fica essa chateação e que não pode ser diferente. Falamos do ranking de federações, vamos falar do ranking de clubes. Em 2011, o Sport era o 16º colocado no ranking de clubes. O primeiro ranqueado do Nordeste era o Sport Clube do Recife. Pernambuco ficava no top 25, com o Sport, Náutico e Santa Cruz, ou Sport, Santa Cruz e Náutico. Mas éramos top 25 em 2011. O ranking de clubes, e aí é só pesquisar, é só olhar aí na internet, é só ir para o site da CBF, a tão poderosa CBF, que é fácil você constatar. O Sport caiu da 16ª posição para a 24ª posição no ranking da CBF. E é o 3º do Nordeste. Não é mais o primeiro na região Nordeste, o Sport Clube do Recife. É o 3º, atrás de clubes da Bahia e do Ceará. Time rubro-negro da Praça da Bandeira. O Náutico, que era top 25 do ranking em 2011, hoje, pelo ranking de 22, é o 38º colocado, atrás de Sport, Vitória, CRB, CSA e Sampaio Correia. Com isso, ele é o 8º colocado no ranking no Nordeste, tomando por base o ranking 22 da Confederação Brasileira de Futebol. E o Santa Cruz, que era top 25 em 2011, no último ano de gestão de Carlos Alberto Oliveira, hoje
o Santa Cruz está na posição 58, é o 58º colocado no ranking da CBF e o 12º clube no Nordeste. Então, a diferença, ela é gritante. Da última gestão de Carlos Alberto Oliveira, e agora em 2 de setembro, a gestão que vai completar 12 anos comandando o futebol de Pernambuco. A imprensa perseguida, a imprensa sendo desrespeitada, a descredibilidade do futebol de Pernambuco é total, o desrespeito ao futebol de Pernambuco é total, e a CBF está tomando Pernambuco como no tempo do Império, como no tempo da capitania hereditária. Pernambuco voltou a ser capitania hereditária, mas agora não é do Reino de Portugal, agora é do reino da CBF. A gente faz tudo o que a CBF quer, seja ferrando, seja lascando o futebol de Pernambuco. Evidentemente que esses números, eles não são únicos, não são esses números que fizeram o Náutico parar no último sábado, em 26 de agosto, a temporada. Não são esses números por si só, que há 36 dias o Santa Cruz está fora de qualquer competição. Não é isso. Evidentemente que tem os erros dos dirigentes de clubes. E é preciso mencionar que o Náutico foi na mesma trilha e cometeu o mesmo erro do Santa Cruz. Demitiu um treinador faltando 2 jogos para acabar uma competição numa primeira fase. E olha que o Náutico tinha tudo na mão como o Santa Cruz. Só dependiam deles a partir da penúltima rodada para igualar Santa Cruz ao Clube Náutico Capibaribe nessa situação. É claro que o dirigente do clube teve os seus erros, cometeu os seus pecados, evidentemente que sim, mas quando você traça esses números do último ano de gestão de Carlos Alberto Oliveira a esse ano de 2023 absolutamente catastrófico para o futebol de Pernambuco. E aí a gente fica vendo que Pernambuco, né, assim como diria Luís XV, rei da França, eu sou o Estado, o nosso rei Sol em Pernambuco é a cara do fracassado futebol nesse pobre estado nordestino. Sem clube não há futebol.